Esse é o episódio 72 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory aqui em São Paulo. E hoje eu converso com um empresário que é sinônimo do entretenimento noturno em São Paulo. Recebo o Facundo Guerra. Facundo, obrigado e é uma honra te receber aqui hoje. Pô, obrigado você pelo convite. Me sinto honrado também. Facundo, cara, a gente é contemporâneo de geração, né? Uhum. E a gente é de uma época que empreender e empreendedorismo não tinha a moda que é hoje, né? Então hoje a gente vê muito o empreendedor herói, as startups unicórnios, né? E você é um cara já com muitos negócios seriais que deram certo, né? E quando a gente vê o seu conteúdo, né? Hoje principalmente em entrevistas de podcasts, nas suas redes sociais, no seu próprio podcast Divã de CNPJ, você desmistifica tudo isso, né? E é radicalmente transparente, pé no chão, sobre o que é empreender, né? Às vezes chego a ser mal educado. Isso é intencional? Cara, eu vou te dizer uma coisa. A minha métrica de sucesso, quando me falam, você é bem sucedido, porque ninguém... Você não pode se dizer bem sucedido, né? O outro que te empresta. É um olhar social que te empresta o você ser bem sucedido, né? Então eu acho que hoje muita gente me considera bem sucedido, pelo menos nesse núcleo Zona Oeste de São Paulo, Centro e Zona Oeste. Não é Faria Lima, eu sou né? uma subcelebridade ali no Centro e na Zona Oeste, mas eu não consigo escapar muito de lá, dessa minha bolha. Mas a minha métrica de ser bem sucedido hoje é poder falar aquilo que eu penso. Eu não tenho medo de perder patrocinador. Já perdi, até por conta disso. Outro dia eu tava um pouco antes do primeiro turno das eleições. Eu falei sobre o meu candidato, né, que é o Lula, que não é o melhor candidato do mundo, mas no final das contas é aquele que eu tenho agora, né? A minha escolha. E eu perdi uma publicidade que eu ia fazer para um hotel. Tipo, já ia gravar no sábado e os caras cancelaram, mas também caguei e andei. Me deu vontade de cancelá-los, mas não fiz isso. Então eu tenho uma coisa de, como eu dependo de vender cerveja, eu posso falar o que eu quiser, sem eu incomodar a paciência. Muitas pessoas... Hoje, a verdade, talvez seja um artigo de luxo, né? É muito raro você ouvir alguém que não faz média. Inclusive, pessoas que não fazem média, elas viralizam muito rápido dentro do TikTok. Eu comecei a perceber que tem muito produtor de conteúdo, sei lá, especialmente no campo da nutrição, no campo da ginástica. Gente que não faz média e que, no final das contas... Fica naquele arquétipo do grande pai, sabe? Passando bronca em todo mundo, passando esporro e tudo mais. O algoritmo gosta, né? Eu não tenho nenhum problema de não ficar fazendo média, cara. Então, pra mim, ficar falando aquilo que eu realmente acredito é delicioso. Porque eu já tenho que me comprometer com a verdade em tantos... A mentira é uma espécie de um azeite social, né? Sem dúvida. Se você não mentisse, se você não edulcorasse a sua vida, se você não dourasse a sua existência de alguma maneira, nossas relações, talvez a gente não tinha chegado aqui... Seriam mais duras, nesse né? lugar, Então, o fato de quando me perguntarem uma opinião sobre um negócio, pode ser uma besteira que eu tô falando, mas é a minha besteira. É uma besteira muito sincera e muito enraizada no âmago do meu ser. Mas é a minha verdade, entendeu? Você sabe que você tem um post que eu vi recente no seu Instagram que tá fixado, né? Que você acha que fala sobre isso, né? Você fala, eu respeito se você vota no X ou no Y, né? Desde que você respeite a minha liberdade de pensar diferente e tudo mais, né? E acho que era alguma coisa do tipo, né? Tem certas coisas que pra mim são inegociáveis. Tipo, eu não tenho nenhum problema com gente que é bolsonarista. Agora em 2022 eu tenho um pouquinho, vai. Mas em 2018 tava tudo certo. Só que eu não consigo admitir, pra mim eu risco a faquinha no chão pra estabelecer um limite quando a pessoa acha que a sua existência é maior que a existência do outro. Sim. Em qualquer plano que seja. E nos comentários, teve gente que não entendeu isso que você quis dizer e virou até de gente famosa polarizando nos comentários desse post. As pessoas entendem o que elas querem, entendeu? Mas acho que o meu ponto é o seguinte, você pode acreditar no que você quiser, mas a minha opinião e a sua, elas se equivalem. Elas podem ser diametralmente opostas, mas elas têm igual peso e medida na arena democrática. Agora, se você vem desconsiderar aquilo que eu falo, porque... eu sou gay, eu sou preto, eu sou trans, eu sou qualquer outra coisa, ou qualquer outra minoria política. Não. Aí não. Eu concordo contigo. Aí exatamente não. igual. Esse é meu limite. Facundo, a gente tava falando até um pouco de começar a gravar, né? De pegar ritmo de novo
nesse pós-pandemia, né, empreendendo, né, tocando negócios e tudo mais, né? E os seus negócios, eles tiveram um impacto brutal, né, durante a pandemia, que não é algo, você tá muito no mundo físico muito de experiência, que você não joga para online, para delivery, né? E aí você estava falando agora, você está pegando o ritmo e é uma musculação de voltar a empreender no mundo real, vamos dizer assim. Como é que tá isso? Cara, pra mim esses 2 anos da pandemia foram um puta de um trauma, né? Acho que coletivamente eles representaram um trauma. Tanto é que eu tento me lembrar agora, no final de 2022, que a gente começa a fazer uma retrospectiva dos tempos de pandemia, e eu tenho uns flashes muito esburacados, assim. Aham. Eu não consigo me Como lembrar uma névoa muito. de tempo, né? Uma névoa de tempo, assim, eu não consigo... Talvez porque a gente estivesse fazendo a mesma coisa sempre, dentro de casa, jogando videogame, vendo TV, tivesse uma suspensão de tempo. Eu não tinha tantos eventos memoráveis para marcar a passagem do tempo. É porque você não marca a passagem do tempo com rotina. Era né? o dia da marmota todo dia, né? Exatamente. Todos os dias a mesma coisa. Então você teve esses 2 anos que ficaram zipados. Mas pra mim, cara, representou, como eu tinha comentado contigo agora, uma queimada. Foi terra arrasada, assim. Eu perdi todos os meus negócios. Quer dizer, recuperei alguns, né? E aí foi foda, porque depois de 2 anos parado, você não consegue retomar. Não é virar uma chave. O equipamento ficou obsoleto. É outra coisa, né? É outro o mundo. gás da climatização vazou. Teve um vazamento que porque não tinha manutenção constante, virou uma infiltração que no final das contas soltou o piso. A parte técnica queimou. No caso das casas de show, no caso dos bares e restaurantes, toda a equipe técnica, né? Chefe de bar, chefe de cozinha, o chapa, o cozinheiro o cozinheiro especialista, toda essa equipe técnica, ela voltou para os seus lugares de origem, então todo o treinamento foi com elas. A gente teve que recontratar todo mundo. É outro negócio. Treinar de novo. Então eu tive que todos os negócios que eu recuperei, que olha, foi o bar os Arcos, o Blue Note, o Cine Joia, o Lions, o Infini não, o Infini abriu esse ano. O Ilha, o Altar já estava rodando. Desses, Arcos, Blue Note... O Altar que é de negócio das casas. Imóveis, né? Os 4 negócios que estão voltados a entretenimento noturno, que é Cine Joia e Lions, esses 2 eu tive que refazer. Literalmente refiz o projeto arquitetônico. O Arcos deu um trabalho da penha, porque eu tive que chamar um monte de gente nova e começar tudo de novo, do zero. A memória se foi. O Blue Note também, a gente foi se reerguer aos solavancos. Isso num mercado completamente distorcido, assim, porque todo mundo começou a fazer evento pra cacete. Você começa a perceber... É outro mundo. E muito dinheiro represado de investimento, né? Então, muita gente que tava com dinheiro líquido, as taxas de juros no começo do ano estavam mais baixas, muita gente colocando dinheiro no entretenimento, porque, enfim, tinha muita demanda reprimida. Sim. Tinha liquidez, Tinha liquidez, as pessoas estavam com liquidez. Pelo menos lá, né? Começou a aparecer evento para tudo quanto é lado. Então, a gente saiu de um mercado onde as bases estavam estabelecidas para um mercado onde a competição estava muito mais acirrada, o custo de operação maior, porque... E com concorrentes com bolsos fundos. Com concorrentes com bolsos profundos. E assim, você vai alugar uma CDJ, um equipamento para DJ performar, o custo tá altíssimo. Se você for comprar uma, é difícil de encontrar no mercado... Uma coisa louca, assim. Mas suas marcas são fortes e pegou tração de volta, né? Mas eu não sei se pegaram algumas, quase todas. Lions agora, o Lions deu um trabalho do cacete pra voltar a funcionar, mas tá no bom caminho, não vou dizer que tá resolvido, mas tá no bom caminho. Cine Joia também tá no bom caminho, tá com muita data de abertura daqui até o final do ano. Mas, cara, é uma energia, assim, que eu tava parado. Em estado... O músculo atrofiado, né? Tava hibernando. Eu tava jogando PlayStation 4 o dia inteiro. Entendeu? Daí eu saio desse lugar onde eu tô completamente, como você disse, atrofiado. E de repente eu tenho que botar 6 negócios... Com uma energia descomunal. Que seria descomunal já se não tivesse parado, né? Lidando com problema de saúde mental, depressão, lidando com ansiedade pra caralho, enfim, lidando com os meus... escombros também, né? Sim. Aí tem uma perda pessoal também, né? Gente que morreu perto de você. Enfim, as relações pessoais que
degringolaram, um monte de gente se separou durante a pandemia. Você se perguntando que... E olha, eu lido com entretenimento, cara. Você tira a presença física. Eu tava brincando com você que eu sou anti-metaverso, anti-NFT. Tipo, não tem como. O que eu faço não é digitalizável. Não é uma experiência que dá pra levar pro mundo virtual, digital, qualquer coisa que seja, entendeu? Funções dela, sim. Então, eventualmente eu posso levar... Mas eu não vou levar a experiência que eu sirvo no Bar dos Arcos pra nenhum lugar. Nunca. Nem arrisquei a fazer delivery. Pra mim não fazia nenhum sentido fazer delivery. E Facundo, seu primeiro CNPJ foi o Vegas? Não, foi a Teodora. E como que foi, cara? Porque assim, quando eu vejo o seu currículo, né? Cara, engenheiro, doutor em ciências políticas, jornalista e um monte de outras coisas, né? Como que foi esse processo todo? Você sempre empreendeu enquanto foi adquirindo todas essas formações, profissões, estudos e tudo mais? Como que aconteceu essa carreira? Cara, foi muito acidentalmente, assim. Eu sempre fui da corporação, então eu sempre trabalhei em grandes corporações até meus 30 anos. Fui trainee da American Express, fui expatriado, trabalhei na American Online, que foi o maior grupo de mídia do mundo. Enfim, eu não tinha nenhuma pretensão de ser empreendedor. Tava no by the book. Até porque a gente vem de uma geração de um empreendedor, não era empreendedor, Era carreira em multinacional. Era dono do seu próprio negócio, que a gente falava. Não existia a palavra empreendedor. A gente falava dono do seu próprio negócio. Sim. E o dono do seu próprio negócio era uma narrativa fracassada. Quem que era o dono do seu próprio negócio? Aquele teu tio que tinha uma retífica. Né? Ou não sei quem que tinha uma borracharia. Porque não, é o que sobrou, né, pra fazer. Porque o cara não tem competência para entrar numa multinacional. A barra da multinacional é muito alta. Você tem que ter inglês fluente, Sim. de repente uma outra língua, mestrado, tarará. E com o passar dos anos, esse balanço foi se invertendo, né? Por quê? E isso é engraçado, né? A gente começou a falar... Por que o empreendedorismo virou um assunto de 10 anos pra cá? Talvez talvez menos. Um pouco mais, mas é por aí, 10, 15. 10 anos, assim que a de gente... hype, né? De hype eu digo que é menos. Eu digo que são 5. Sim. Mas é engraçado, porque você percebe que isso aconteceu concomitantemente à fragilização das leis trabalhistas. Então, hoje, todo mundo é PJ. São poucas pessoas que são CLT. Quando você fica PJ, e você sabe muito bem disso aqui em São Paulo, você não está empregado, socialmente você é um fracassado. Então, se cria um discurso do empreendedorismo para falar que o entregador que opera pelo iFood, ele é empreendedor de si mesmo. O motorista do Uber. O motorista do Uber. O menininho que está vendendo bala em semáforo. São empreendedores. O que é uma mentira. Isso é uma sobrevivência. Para você empreender, você tem que ter energia sobrando. Seja em capital, né? Seja qual seja esse capital, pode ser financeiro, social, intelectual, o que quer que seja, mas você precisa de energia sobrando. Se você está sobrevivendo, você não tem energia sobrando. Então, tudo aquilo que é luta por sobrevivência, você descarta como empreendedorismo. Só que olha que engraçado. Engraçado não, que trágico, né? Eu li isso esses dias, cara. 90% dos CNPJs abertos neste país tem uma só pessoa. Tem isso. E desse CNPJ, 55% tem um salário mínimo. Ou seja, aquilo que a gente chama de empreendedorismo, na verdade, é relação trabalhista fragilizada. Só que você cria uma grande palavra e ela vem... Uma narrativa, né? Uma narrativa que vem associada a essa história do liberalismo, de que, se você quiser, você consegue. Aí você associa isso ao discurso da meritocracia. O que é seu será. Você só tem que acordar 4 horas da manhã e gritar na frente do espelho. Que vem também com uma outra característica brasileira, que é a teologia da prosperidade. Daqui a pouco a gente vai ter os evangélicos vão ser maioria no país, em poucos anos. E na teologia da prosperidade, que é uma corrente do final da década de 80, dentro do campo do evangelho, né, da igreja evangélica, os ricos são ricos porque eles merecem. É o céu na terra. Então você tem, e o Leandro Carnal fala muito sobre isso, você tem essa entrada pela teologia da prosperidade, onde você enaltece o dinheiro a qualquer custo, não se preocupa de onde vem esse dinheiro, né? Contanto que você pague o dízimo. Então você tem ali
o sucesso muito atrelado ao lado financeiro e não o campo ético, não o campo até da felicidade pessoal, é muito individualista. Então isso vem da característica brasileira de ter essa teologia da prosperidade como um pano de fundo dos evangélicos, porque pastor é bilionário no Brasil. Em tese, alguns são, né? Em tese, muitos são. Muitos são donos de igreja, são os donos do poder nesse país, passa pela bancada evangélica. A gente tem um nome para eles. E a eleição mostra um pouco disso, né? Exatamente. Né? Então você tem eles como donos do poder, por um lado, que promovem o discurso da meritocracia. Se você for digno de Deus, Deus não vai te esperar. Antigamente você falava no cristianismo, né? É mais fácil um camelo passar por um furo de uma agulha do que um rico adentrar o reino dos céus. Hoje não, você fala que o empresário que é bem sucedido é porque ele é ungido pelo dedo de Deus. Não importa o que o cara fez para ter ali. Deus, se você é rico, é porque você está predestinado, usufruindo do paraíso na terra. Uhum. Então você tem que plantar hora que Deus vai te dar. E paga o dízimo. Mas não foi por isso que você largou a carreira. Não, aí eu tô dando essa volta inteira para falar que esse discurso do empreendedorismo aqui no Brasil, ele é muito tóxico. E eu acho que, assim, outro dia eu também li uma outra estatística estarrecedora, assim, falava que o empreendedor no Brasil tá mais propenso ao suicídio do que o policial militar. Faz sentido. Eu acho que esse tema da saúde mental do empreendedor é um tema muito pouco falado, né? Pouquíssimo falado, mas olha só o que acontece aqui no Brasil. Burocracia tremenda para você abrir um CNPJ. Tá melhorando, mas ainda é chato pra cacete. Você tem que ser polivalente, né? Você tem que saber falar de marketing, finanças, jurídico, contabilidade, vendas. Você tem que fazer tudo. RH. Isso a gente tá falando pra grande massa, né? Que é o que qualquer um que for começar um negócio, cara. Você tem que saber um pouco de tudo. Sim. A escola no Brasil é muito orientada, verticalizada para carreira. Uhum. Então você estuda no Brasil para obedecer e para ter não tem educação financeira, que seria muito importante. Não tem nenhuma educação. Eu não tenho educação financeira. Então, você não tem educação financeira nenhuma. O sistema financeiro é críptico. Você não entende. Eu não entendo. Eu tenho doutorado. Eu não sei ler direito extrato de banco, amigo. Eu não entendo. Eu sou engenheiro. Eu vou te dizer, educação financeira é muito críptica e é propositadamente críptica, para que poucas pessoas consigam acessar aquele saber. Então você vai chegar para empreender sem acesso a crédito, sem garantia, muitas vezes com seu score cagado. Sim. Você vai pegar dinheiro onde? Vai perguntar para... Tudo bem, aqui a gente é privilegiado, talvez a gente tá numa bolha, né? Eu consegui empreender porque meu primeiro negócio... Eu vim de uma corporação, então eu tive o FGTS. O meu primeiro investimento, inclusive na Teodora, veio da entrada que eu daria num apartamento, que é uma coisa que você vai fazer aos 30 anos de idade. Você vai comprar teu primeiro imóvel. Mas você tomou o risco. Tomei, porque eu também tinha ficado desempregado. E eu nunca vou me esquecer que foi eu conversei com uma amiga que era especializada em carreiras. Ela falou, olha, com o salário que você tinha na American Online, é melhor você montar o seu próprio negócio, porque isso vai dar um reboot na tua narrativa de carreira. Porque qualquer carreira é uma narrativa também, sim, né? É um mito. Sim. Né? Depende de como você faz É uma jornada do herói. Tudo ali parece literatura ruim. Currículo, pra mim, é literatura ruim. Eu leio o currículo de uma pessoa, eu começo a bocejar na hora. Eu nem leio mais currículo. Eu troco ideia e peço pra pessoa resolver problema. Problemas reais da minha empresa, como uma forma de um teste pra ver se a gente vai conseguir trabalhar bem ou não. Eu nem consigo mais ler currículo, cara. Currículo é tudo mentira. Todos os currículos são mentirosos, editados. E outra, né? Com a experiência, a gente pega no ar, né? Quando tá conversando com uma pessoa, né? Mas, cara, todo mundo tá se vendendo o tempo inteiro, um saco. Todo mundo, ninguém gosta de mostrar nenhuma fragilidade. Agora, tudo bem, tem até uma história de você mostrar uma fragilidade, mas ela é muito ensaiada também. Mas a fragilidade como marketing, né? Às vezes, né? A vulnerabilidade, até a palavra, né? A vulnerabilidade, a fragilidade, a caridade como marketing. Então, é difícil. Então, essa história do empreendedorismo aqui no Brasil
ela precisa ser redimensionada, porque a gente não pode ficar usando como paradigma de empreendedorismo o Vale do Silício. Sim, sim. Isso a gente precisa... A bolha, é. A bolha. E tampouco a gente precisa de de um empreendedorismo que seja tão neoliberal assim. Porque eu acho que se a gente for emular a corporação, eu que sou empreendedor, eu vou me fuder muito. Sim. Eu não tenho a energia titânica que tem uma corporação. As corporações, grande parte das vezes, são fábricas de desperdício. Elas desperdiçam dinheiro pornograficamente. Que não é um desperdício, porque o dinheiro fica preso num curto-circuito. Você sabe que quando eu faço uma Da própria retrospectiva, elite, né? quando eu faço uma micro retrospectiva dos meus negócios, as vezes que eu errei foi quando eu me espelhei nas narrativas da bolha, né, e tentando replicar numa outra realidade, né? E aí deu ruim. Então acho que um pouco de saber o que você tem também, né? É, isso e fazer... A gente fala muito sobre inovação, né? É muito difícil pra gente inovar. A gente não tem laboratório, a gente não tem enorme capital de tempo para ficar investindo em... E para você inovar, você tem que errar muitas vezes. Sim. Eu não sou propenso ao erro. Eu, se errar uma ou duas vezes, eu quebro. Entendeu? Não tenho muita latitude para errar. Diferentemente de uma corporação, né? Mas o que a gente tem, que a corporação não tem, é agilidade. Uhum. Eu tenho tempo a meu favor porque eu tomo decisões muito ágeis. E a liberdade de tomar decisão e fazer acontecer, sem, né? Em que mensurar e corrigir o resultado e voltar. A corporação é o grande reino do conceitual. Uhum. O consumidor, para eles, vem através de pesquisas de agência. Sim. Você vai ver, o consumidor, para ele, é uma persona. É uma figura abstrata. Eu tinha uma amiga, uma grande gestora interna de uma das multinacionais de bens de consumo, ela falou assim, cara, eu passo um mês do trimestre só fazendo relatório para venda interna aqui, né? Para os VPs, né? Porque é uma enorme fábrica de desperdício, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de energia vital. Eu trabalhei em corporações, eu não tô falando isso porque eu sou, enfim, tô sendo preconceituoso. Eu realmente sentia, pode ser que... E eu trabalhei nas melhores corporações do meu tempo. Então, nas corporações mais desejáveis do meu tempo, como trainee, conhecendo o processo por dentro. Então, essas corporações são fábricas de desperdício, cara. A gente, como empreendedor, a gente tem isso. A gente tem a prototipagem. Isso que é foda. A gente tem a prototipagem. Então, a gente prototipa, vai, vê, mensura o resultado, volta, ajusta. Enquanto a gente fez isso 12 vezes, a corporação ainda está pedindo aprovação para diretor. Agora, você é quase um cientista para pensar nos negócios, né? Porque eu vi várias entrevistas suas onde você fala, cara, eu penso no projeto, no detalhe, até por insegurança de dar errado, né? É assim ainda? Eu sou engenheiro, amigo. Eu sou engenheiro. Eu não vou fazer projeto sem estudar o impacto de cada variável dentro do meu algoritmo. Eu sou engenheiro, cara. Eu nunca deixei de ser engenheiro. Entendeu? Eu posso montar um cabaré, eu posso até chegar a montar um puteiro, mas eu vou desenhar esse prostíbulo, esse cabaré, do jeito... Com as variáveis, com né? todas as variáveis. Eu não posso errar. E o jeito de não errar é virtualizar. O jeito de não errar é criar um cenário onde eu consiga prototipar, fazer aquilo que se chama, né, de o produto mínimo viável. O MVP. E a partir dali pesar e verificar se tem algum erro dentro daquele pressuposto. Porque eu não... e esse também é um erro de grande parte dos empreendedores que eu conheço. E mesmo do teu setor, principalmente, talvez. No meu setor, eu acho que em qualquer setor, cara, a gente confunde muito empreendedorismo com administração de empresas. Para mim, esse é um erro fundamental. A energia do conceber e criar é diferente da gestão e da operação. Tem muito... Eu não sou bom de operação. Eu tô começando a me dar conta que eu também, por conta dessa dicotomia, né, que a gente faz, operação, marketing, criatividade... Departamentalizado. Mas uma coisa não sobrevive sem a outra. Você não consegue, o teu negócio, se ele for mal operado... Eu tive durante muitos anos, negócios que eram muito bem concebidos e muito resilientes, mas operacionalmente falhos. Mas aí não é uma questão de ter o sócio bom naquele skill que talvez você... Mas o sócio bom naquele skill nunca vai ser você que criou o produto. Né? O empreendedor, no final das contas, é aquele cara que vai e que desenha um produto.
um sócio, por exemplo, financeiro, ele pode fazer uma pressão tremenda para corte de custo. Uhum. E eu sou totalmente a favor do corte de custo, desde que não prejudique a experiência final. Uhum. E a experiência é uma questão subjetiva. Só você, como criador e observador do mundo e da interface, porque o produto é uma espécie de uma lâmina, de uma fronteira entre dois humanos. Ninguém compra produto, todo mundo compra conexão. Entre criador e criatura, ou entre criador e outros criadores, entre criador e comunidade. Então, essa lâmina, essa interface que o produto representa, pode ser um app ou pode ser um drink. Sim. Não importa, pode ser uma roupa. É diferente se você está comprando uma commodity, que é um parafuso. Aí é pura função. Sim. Mas se você está comprando alguma coisa que tenha um valor simbólico, ou um valor emocional, ou um valor subjetivo, alguma coisa que tenha diferencial competitivo, seja ele estético ou narrativo, ou o que quer que seja, o que a gente chama de empreendedorismo criativo, Sim. ou pós-capitalismo, né? Essas definições do Lipovetsky, do pós-capitalismo e tudo mais, você está comprando um produto que tenha um valor que seja maior do que o valor intrínseco, funcional dele, você se diferencia por narrativa, e não adianta você... Às vezes você está com um sócio que só vê o lado financeiro, mas a partir de um determinado momento você começa a cortar o espírito Uhum. do produto. E isso prejudica a longo prazo. Tem uma coisa dentro do empreendedorismo que é muito timing. Empreendedorismo é um jogo de médio e longo alcance. Empresário está sempre pensando no próximo quarter. O empreendedor não, ele está pensando no jogo a longo prazo. Diferentemente, o empresário ele não tem rosto. Eu não gosto quando me chamam de empresário. Empresário não tem responsabilidade. Eu abri errado, então, o episódio. Não, tudo bem, mas eu não me incomoda. Mas Sim. o empresário não é bem visto nesse país, e com razão. Uhum. Porque o empresário é um extrativista. O único ponto que o empresário tem neste país, ou em qualquer lugar do mundo, é fazer dinheiro. Não importa o impacto no futuro. Não importa. É o objeto final dele, né? É fazer dinheiro no curto prazo para agradar Ter o lucro. shareholder. Ou para agradar quem quer que seja. Ou para acumular mais dinheiro. É a única métrica de sucesso dele. O empreendedor não. Ele tem uma visão um pouco mais a longo prazo. Por quê? E muito focado na sua visão e no seu propósito, né? Mas é porque o empreendedor é um cara vaidoso. Todos os empreendedores são vaidosos. E não é por menos, né? Você está criando alguma coisa que, de alguma forma, está tocando a vida de outras pessoas. E você quer a aprovação disso. E você quer que esse produto... É uma espécie de criação de legado, sei lá, pode falar o que você quiser, mas os empreendedores são vaidosos porque eles têm um rosto por trás do CNPJ. Então, se você pode cancelar o empreendedor, já o empresário você não consegue direito, entendeu? A não ser quando acontecem enfim... umas falhas na Matrix, tipo o Luciano Hang, o velho lá da Havan. Mas aí são essas falhas. Mas o empreendedor, ele tem uma responsabilidade. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho, assim, muito, para mim, é muito profundo isso. Se você tem o Brasil, historicamente, ele sempre saiu de um beco para um outro, né? A gente nunca teve a promessa do país do futuro. Eu vejo isso desde a década de 80. A gente chegou próximo, segundo o governo do Lula, a gente chegou bem próximo, mas não se concretizou. Então, eu acho que se a gente tem alguma chance de sair da situação limítrofe que a gente se encontra, porque eu acho que agora, verdadeiramente, a gente está chegando a um limite, por conta de aquecimento global, por conta, enfim, de desordem social. Macro e micro local. De uma crise que está se acelerando. Sim. Acho que a única saída, o que nos trouxe até a situação limítrofe onde a gente se encontra, foi o capitalismo selvagem onde a gente está inserido. O que é o capitalismo selvagem? Eu sou contra o capitalismo, não. Eu adoro o lucro. Amo ter dinheiro, sabe? Porque eu gosto de liberdade, eu gosto de autonomia. Uhum. E, infelizmente, dentro desse diagrama do capitalismo, dinheiro é igual a liberdade. Infelizmente. Mas eu não quero comprometer a liberdade da minha filha ou das próximas gerações ao custo da minha liberdade. Eu não quero que a minha liberdade seja construída à custa dessas próximas gerações, entendeu? Você acha que isso, e eu entendo o que você está falando, cria uma dissonância cognitiva como empresário de vários negócios que você tem, quando você está
planejando o business e tudo mais para que a filosofia do seu negócio siga essa visão? Dos seus negócios, no caso. Puta, cara, assim, você tem... Eu tento... De verdade, eu tento fazer distribuição de lucro, que é uma maneira... Eu não faço isso por bondade, eu acho que o negócio performa melhor. Tem vários estudos, né, que dizem que o negócio performa melhor, então eu não faço isso por bondade, eu não sou empresário bonzinho. O empresário esquerdopata. Pra mim, como eu lido com luxo acessível, distribuição de riqueza, melhor de distribuição de riqueza, significa que eu vou ter mais dinheiro. Gente mais bem educada, mais preparada, consumindo produtos simbólicos, que é o que eu vendo. Eu não vendo rabo de galo em boteco. Eu vendo drink de 35, 40 reais. Esse é um produto que é um luxo acessível, mas com alta carga simbólica e cultural. Experiência. É uma experiência, o cara... Mas para isso você precisa de refinamento, cara. Então, quanto mais gente tiver refinamento no Brasil, quanto mais gente puder acessar... Quanto mais gente educada, melhor pro seu mercado. Quanto mais esquerdista... Me chamam de esquerdista de iPhone. Quanto mais gente tiver acesso ao meu iPhone... Você assume o meme? Que por muita gente é um meme, né? Assumo o meme. Mas qual que é a diferença? Não é que eu falo assim, esquerdista de iPhone. Na verdade, a gente poderia debater um programa inteiro sobre a esquerda e o iPhone. Mas... Para resumir, eu quero que todo mundo tenha acesso a um bom celular. Eventualmente até mesmo um iPhone. Entendeu? Não quero só para mim. Eu preciso dessa distribuição de riqueza que é para que, como empresário, eu também floresça. Porque eu vendo luxo. E eu preciso de mais público. Eu não posso vender só para o 1% ou para o 0,1% desse país. Entendeu? Por isso que eu acho. Pro resto, você só é inspiracional e não acessível. Exatamente. Né? Exatamente. Ou nem inspiracional porque não tá nem no radar a sofisticação ou o luxo acessível. Porque né? Eu vendo drink. Eu tenho certeza que se você vai no Bar dos Arcos uma vez na vida, você nunca mais se esquece. Eu vendo luxo a 40 reais. Eu vendo experiência a 100 reais. Só que 100 reais representa uma boa parte de um salário mínimo. Eu não posso. Ninguém que ganha salário mínimo vai poder ir no Arcos. Eu já tive um monte de motorista de táxi que estão dentro da classe média, né? Que falou, nossa, eu já trouxe tanta gente pra cá, mas eu nunca consegui entrar, não tenho grana pra entrar. Então eu sinto, e eu queria que esse cara tivesse dinheiro pra entrar, seria ótimo pros meus negócios, entendeu? Por isso que eu acho que essa visão é legal. Essa pauta da desigualdade, da redução da desigualdade social, não deveria ser da esquerda. Deveria ser de todos os empresários. Eu quero que as pessoas que trabalham nos meus lugares possam consumir esses lugares. Eu quero. É um reforço para o capitalismo de uma forma circular. Ser mais distributivo e reduzir um pouco essa tensão. Essa tensão me incomoda. O medo de estar na rua, mas tudo isso... Você vai falar, isso não tem a ver com desigualdade social. Lógico que tem. Tem. Óbvio que tem. Facundo, eu tava num episódio recente conversando com o Daniel Bergamasco aqui, né, que é diretor de redação da GQ. Sou fã. Um amigo, um cara que eu admiro muito. E uma das coisas que a gente tava conversando é o que representa uma revista pro público masculino hoje, no caso, né? E aí eu falei, eu cresci numa época que era Playboy, era a revista VIP, né? Que seguia uma fórmula, né? Do que era um conteúdo pro público masculino, né? E aí, o que é isso, né? Como que isso se traduz nos negócios, né? Do entretenimento hoje? Porque isso também tem um impacto, né? De como que você... monta uma casa, como que você atrai o seu público, como que é o respeito à diversidade, né, de gênero e tudo mais. Como que funciona? Porque a gente é de uma geração que não era assim. Cara, eu vou só para fazer um comentário sobre as revistas que criaram os grupos midiáticos, as revistas, os títulos, eles exerciam enorme influência. Então você sair numa Playboy, como um bar indicado pela Playboy, chegou a ser pra mim uma questão assim, de no dia seguinte receber 50% de gente mais. Eu me lembro que o Vega saiu naquela 10 razões para visitar da Veja São Paulo, que era um dos espaços midiáticos mais importantes na minha época, de 2005. Cara, 10 razões para ir no Vegas. E tinha ali a lista das 10 razões para você ir no Vegas. No dia seguinte, eu tinha uma fila que dobrava o quarteirão na porta. Então, essas publicações, elas exerciam muito poder, porque você não tinha distribuição de informação.
como a gente tem em redes sociais hoje. E eu sinto muito ter sido influenciado pela Playboy. Você acha que... sem brincadeira, Léo, eu acho que hoje muito da minha masculinidade tóxica, inclusive da nossa geração, vem do fato da gente abrir uma Playboy em 1995, quando a gente já estava adulto, né? Ou então na década de 80, e via um carro vermelho esporte, um relógio Rolex, um terno e uma loira nua. Todos objetos de luxo. Era isso mesmo. Tudo era objeto de luxo. Então a gente colocava a mulher no mesmo lugar de um relógio, de um carro e de um terno. Sim. Então a minha masculinidade tóxica hoje, ela foi criada por essa... Nunca via uma mulher... Era raríssimo. E quando a mulher negra aparecia numa página de Playboy, ela aparecia no campo do fetiche, olha, da exuberância, do exótico. Isso quando tinha o respeito mínimo, né? Mas era raro isso acontecer. Porque a mulher preta, negra, não era desejada, não era desejável. Mulher trans, eu acho que foi um escândalo mundial quando a Roberta Close, eu nunca vou me esquecer, apareceu na capa da Playboy. E foi foi quase uma contravenção na época. Então a minha formação como homem se deu comparando mulher com relógio, carro esportivo e cerveja, uísque, objeto de luxo. Pra mim, uma loira nua era um objeto de luxo. Eu acho legal você falar isso, porque foi um pouco do papo com o Daniel, que é também de uma geração similar, que é essa nossa reeducação, né? A base da pancada, né? A base da pancada. E vem ainda, às vezes, uns atos falhos, né? Total. Por conta, né? Umas bolas fora que, eu me pego dando bola fora toda hora com o meu time do meu time de 25, né? E tantos anos do meu negócio. E eu falo, cara, falei merda, sabe? Então, eu tive a sorte, cara, da minha primeira funcionária ser uma mulher trans. Na vida, como empreendedora, a Renata Bastos. Que hoje foi uma celebridade, é uma celebridade ainda na noite de São Paulo, é performer, é artista, enfim. Trabalha com PR hoje. E a Renata Bastos, a gente tinha as mulheres trans, pelo menos na década de 80 e 90, como figuras exóticas, assim, personagens eu me lembro, né, cresci no centro, então eu tinha a impressão das personagens quase de literatura, eram personagens que você não colocava, eram quase humanos míticos, assim, eu tinha uma relação muito como fantasiosa, não na fantasia sexual, mas como humanos superpoderosos, no caso, né, eu me lembro que tinha as fábulas da trava gileteira, que quando colocada em perigo tirava uma gilete debaixo da língua para se defender. Então eu cresci com muito preconceito. As lendas urbanas. E tinha também, tinha, não era tão lenda assim. Então eu estigmatizava muito o que era uma mulher trans, porque eu não tinha contato com uma. Né? Eu como garoto de classe média baixa, crescendo em São Paulo, eu nunca tinha contato com mulher trans, a não ser... né, as prostitutas na rua, Sim. Ou em volta das praças, né? Aí nesse caso único. E ter contato com a minha primeira vendedora na Teodora, que foi a pessoa com quem eu fiquei o tempo inteiro convivendo. Eu me lembro que eu estava lendo Crime e Castigo na época, e eu dei o livro para ela, e ela leu o livro, e a gente começou a conversar, e ela para mim nunca soube sequer. O nome dela sempre foi Renata, ela sempre foi a Renata. E foi ela que me educou. Então, grande parte do que eu faço hoje, eu tenho uma admiração profunda por mulheres e homens trans. Profunda, profunda, profunda. Porque você ressignifica a tua existência sabendo que a tua probabilidade de ser eliminado nesse país é altíssima por conta disso, você quimicamente tem que alterar. Aí tem muitas mulheres trans hoje que nem estão se hormonizando mais. Eu tô achando tem uma nova geração de mulheres trans que, sim, tem barba e não se hormonizaram porque não querem estragar seu corpo, não querem sofrer os impactos de uma hormonização, né, que é agressiva pro corpo, e que mudaram seu gênero sem necessariamente mudar a imagem aquilo física que a gente chama de mulher. Entendeu? Que é uma construção social também, né? As mulheres trans sempre tiveram
peitos enormes, bundas enormes. Às vezes até caricato, né? Eu não sei, mas era perseguia uma feminilidade Uhum. quase hipertrofiada, vamos Uhum. dizer assim. Uhum. Então, e hoje você tem uma nova geração de mulheres trans que não estão se hormonizando, ou que não usaram implantes, ou que não continuam de barba e que se colocam, mudaram seu nome social e se colocam como mulheres. E eu acho isso de uma coragem, cara. Eu acho que todo humano trans, homem, mulher, ou o que quer que seja dentro desse espectro, tem uma coragem gigantesca. Eu acho muito admirável. E isso que normalmente elas vêm, e eles vêm, de comunidades mais menos informadas com relação, né, a gênero. Então, muito oprimidos dentro e oprimidas dentro das suas É uma próprias... coragem dupla, né? Porra, cara, imagina, Mas, mano. Facundo, pelo que você está falando, então, desde a origem do seu primeiro negócio, né, essa concepção, né, dessa educação, do negócio já ser respeitoso com a diversidade, já veio lá na origem, né? Muito por conta da Rita Weiner, da Teodora, a própria Renata que me educou pra cacete, de todas as mulheres que passaram pela minha vida, porque eu sou homem hétero, branco, cis, blá, 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 blá. Eu não tenho nenhuma... o mundo é feito à nossa imagem e semelhança. A gente não tem nenhum estímulo pra mudar nada. Porque você muda a partir do incômodo, né? Que tipo de incômodo um homem branco tem hoje? Até um homem gay branco, um homem gay branco, cis em São Paulo, ele não é tão mais diferente que mora no centro, né? Ele não é tão mais diferente do que a gente. Quer dizer, essa barreira ainda assim tem uma diferença, mas esse cara já não é tão mais oprimido quanto ele era há 30 anos. Ele tá muito mais... inserido. Óbvio. A coisa tem muito menos barreiras. Ô Facundo, e de tudo isso que você está falando, né? Você falou dessa deshipertrofiação de todo o processo, né, de voltar aos negócios e tudo mais. Cara, e aí o ritmo tá forte e você e o seu sócio, seu grupo decidiu reativar o espaço que era o Love Story com o Love Cabaré. Como é que tá esse projeto e de onde surgiu, cara, a ideia? A ideia foi desse seu laboratório científico de algoritmos e testes, cara, e tudo mais, cara? Eu tenho muitos projetos que estão em pastas, assim. Tem uns 4 ou 5 projetos que eu tenho... Eu fico sempre me perguntando, cara, e se? Eu acho que tem uma coisa do fato de eu ser engenheiro e do fato de eu ter feito, enfim... estrito sensu, ter feito mestrado e doutorado, que é a pergunta profunda, sabe? Perguntar por que as coisas são desse jeito? Como que as coisas funcionam? Por quê? Pô, eu não consigo entender uma resposta. Eu trabalho com gente, então eu tô sempre tentando resolver problema. Pô, por que tem... Uma vez eu fui em Los Angeles... Há muitos anos, há 10 anos, eu fui num clube de striptease que era maravilhoso. Eu vi homens fazendo striptease. E não era um clube para gays, era um clube para casais. Eu vi mulheres fazendo striptease. Eu recebi um lap dance maravilhoso. Eu não toquei naquela mulher, existia um protocolo de respeito o tempo inteiro. Eram apresentações que tinham muita carga estética. E aí eu vim aqui no Brasil, aí você tem dois espaços que são diametralmente opostos. Ou você tem o prostíbulo da Rua Augusta, um prostíbulo bem simplesinho, que, enfim, você tem meninas de 16 anos sendo comercializadas, ou você tem o prostíbulo para as elites, né? Que é comércio de mulheres. E eu acho que assim, as trabalhadoras sexuais, né, as trabalhadoras do campo sexual, elas merecem todos os louros do mundo. Imagino que seja uma profissão difícil de ter, né? Não tô estigmatizando elas. Eu falo, porra, por que você não pode ter corpo sem que esse corpo esteja à venda? Ou seja comercializado, ou esteja para ser alugado? Como arte. Como plataforma mesmo. Por que a gente vê uma mulher ou um homem no palco do Teatro Municipal e aquele corpo a gente não sexualiza, mas aquele mesmo corpo num palco, numa festa, a gente sexualiza? Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui nesse arranjo.
E aí começou lá atrás, sei lá, faz uns 5 anos, eu tinha esse projeto chamado Carrossel, que era um projeto de ocupar uma... Eu até já tinha um espaço que era uma concessionária abandonada e colocar um carrossel onde você O tivesse... centro também? Ficava na Rebouças. Aham. Onde você tinha várias performances acontecendo de hora em hora, era um palco giratório e tudo mais. E aí, por força, enfim, das circunstâncias, porque foram aparecendo outros projetos no meio do caminho, eu deixei esse projeto dormente. Aí em 2021, no auge da pandemia, o antigo Love Story ele foi a leilão, né? Por falência ou insolvência judicial. A gente comprou o direito ao ponto e todo o equipamento técnico, né? O que existia, porque já estava tudo sucateado, interno do Love Story. E a gente ficou se perguntando, o que a gente vai fazer aqui? E aí a primeira ideia era trazer a boate de volta, mas aí eu falei, cara, não, essa história não fui eu que contei, eu não tô interessado. Não é sua marca. Não é minha marca. Os tempos são outros. Os tempos são outros. Eu nem gostava, sendo muito sincero, do Love Story antigo, nunca fui um frequentador, nunca achei um negócio legal pra caralho. Fez parte da geração, mas não... Fez parte da minha geração, mas eu não era pra mim. Eu não tô dizendo que era errado, que era certo. Só não era pra mim. Não era o lugar que eu gostava de frequentar. A energia era ruim pra mim, não batia. O santo não batia. E aí a gente falou, pô... E aí nesse meio tempo eu comecei a me interessar pelas performances do corpo. Que aconteceu meio isso durante a pandemia, né? A gente saiu desse deslocamento do campo do prazer pro campo do desejo. Cara, eu comecei a aprender sobre o Shibari, sobre o BDSM, sobre o pet play, o striptease, as performances de dragging, o voguing, o ASMR, que são assim, são performances de corpo e artísticas maravilhosas. E eu que tenho já um olhar calejado, a gente não chama aquilo de arte. A gente chama aquilo de pornografia. Eu tô falando a gente, a moral burguesa. Sim. Vigente. Quando você começou a falar, a minha associação imediata foi essa. Mas é a associação de todo mundo, por causa dessa nossa moral cristã. Sim. E não tem nada a ver, cara. Essas performances de corpo, elas são lindíssimas. São apresentações de arte, e olha que eu conheço, hein? Já frequentei muito palco nessa vida, muito teatro, muito cinema. Nossa, muita exposição. Tem uma carga estética, tem uma carga artística inquestionável, maravilhoso. Eu me emocionei muitas vezes nas audições. Eu vi coisas que há muitos anos eu não via. Que mexeram comigo. E que não é que mexeram comigo porque eu fiquei desejando aquilo. Eu vi uma performance de BDSM que foi a demonstração de amor mais bonita que eu vi na minha vida. Entre duas pessoas. E uma tava batendo na outra. Nas audições. Nas audições. Consensual, obviamente. Mas a troca dos olhares, e era um casal que tava naquela dinâmica, né, de par, naquela dinâmica de BDSM, a relação deles, a troca de amor, eu conseguia ver amor. Porque ver amor é uma coisa meio estranha, né? Ver amor. Você olhar para a troca de um olhar de um casal e você vê amor materializado. É uma coisa muito estranha. É uma coisa... Porque amor, para mim, né, é um conceito, uma ideia, especialmente na cultura pop, amor não significa mais nada, né? Amor não tem mais sentido. Sim, Tudo sim. cabe em amor e nada mais cabe em amor. A palavra amor perdeu completamente sentido. Mas você vê amor entre duas pessoas que estão fazendo uma prática consensual e que se encontram, e aquela prática é uma resistência contra essa opressão da moral burguesa externa, e eles estão ali cúmplices, fazendo aquilo que eles gostam de fazer, aquilo que os move, numa estética que é de franja, minoritária, limite, ali, de borda. O amor me deixou comovido desses dois. Não me deu tesão, um homem batendo numa mulher, os tapas, isso não me deu tesão nenhum. Mas o amor me comoveu. Como que você vê, então, tudo isso que você está vislumbrando, né? Como a arte, as performances do Love Cabaret. Quando que inaugura? Cara, sei lá, acho que em janeiro, mas não sei mais. já perdi as esperanças de cravar sem uma cronograma. data. Como que você imagina a recepção do público? Eu não sei, Léo. Esse é o meu maior pavor, assim. Eu não sei Porque se os outros... Eu não tô fazendo pros outros, entendeu? Uhum.
Eu tô fazendo aquilo que me comove. Eu não tô fazendo pra ninguém, entendeu? Eu não tenho a pretensão de que, eu tô pensando no fulano, cicrano ou beltrano, público-alvo XYZ. Target, né? Cara, eu não tô pensando em target, eu tô fazendo pra mim e pros meus. O tempo inteiro eu tô com meus sócios, as pessoas que estão envolvidas no projeto, a Mayumi, o Ícaro, o Hugo, a Elka, a Lígia, o Ivan. Tem muitos curadores, Tem né? muita gente envolvida porque cada performance também tem uma construção de uma apresentação, Aham. né, para teatralizá-las de alguma Sim, forma. sim. Eu São tenho uma vários equipe, espetáculos, né? são 16. E são e tem muita gente, muitos criativos que eu respeito muito envolvidos no projeto. Toda hora eu olho para todo mundo assim à minha volta e falo, vocês estão Só eu, vendo o que eu tô vendo? E todo mundo me fala, não, a gente tá vendo também. Eu tô viajando aqui, isso aqui é do grande Tô caralho mesmo. enviesado. Eu tô achando, será que eu sou muito deslumbrado? Não, a gente tá vendo também. Então, eu não sei, porque, sendo muito sincero, vai soar, mas isso você vai descobrir uma vez lá dentro. Mas nunca fizeram o que a gente vai fazer dentro do Love Cabaré aqui no Brasil. Nunca fizeram. E eu arrisco a dizer que poucos lugares no mundo fizeram como a gente tá fazendo. Eu tenho a Lili, né, que é minha sócia, ela visitou, sei lá, mais de 30 casas nos Estados Unidos e na Europa. Foi para Amsterdã, Alemanha, Los Angeles, Nova York, Miami. Mas ela voltou, cara, o que a gente tá montando eu não consigo nem dizer onde tem paralelo, porque não tem. E era uma comunidade que eu nem sabia que existia, que é muito, muito coesa aqui no Brasil. Eu li uma reportagem onde falava quando você teve a sua primeira reunião ou papo com a Lili, você falou, você tem que ser minha sócia, era algo do tipo, né? Ela começou cuidando do meu marketing. Na verdade, ela me procurou uma vez, me mandando uma mensagem por DM de Instagram, falando, tô trabalhando com tal pessoa, queria trabalhar com você. Ela começava a ser, faz, sei lá, 10 anos, né? Hoje ela é uma celebridade, mas naquela época ela era uma promoter de festas. E ela tava começando, ela tem muita facilidade com gente. E é meu extremo oposto, eu tenho muita dificuldade com gente. Eu não consigo socializar direito. Mas a Lili não, a Lili tem uma capacidade de articular forte, assim. Especialmente nesse campo da diversidade, né, da comunidade LGBTQIA+. Então ela tem muita, muita fluência dentro desse recorte de São Paulo. Então, puta, foi um encontro lindo, porque a gente se ama, mas nessa complementariedade de sócios, sabe? Antes, eu tenho algumas perguntas antes de ir para uma reta final. Eu sei que também você tá com um tempo limitado, mas assim, tudo que eu vejo das entrevistas falando sobre Love Cabaré, eu sinto uma grande expectativa e curiosidade do público. Então existe uma energia potencial se formando. Uma expectativa, né? Uma expectativa é a mãe da decepção. É o meu projeto mais difícil. Eu não tô brincando, é o projeto mais complexo que eu já me meti. Eu me meti em 25 pra eu estar falando um bagulho desses. É verdade que você disse uma vez que seria seu último empreendimento na noite? Cara, vai ser mesmo. Eu não tenho mais saco pra ficar fazendo isso que eu tô fazendo. Eu quero na noite, não necessariamente como empreendedor. Não, eu tenho... Eu tô cuidando de um projeto que é um projeto menor que o Love, mas de terror. No campo do terror. Tô apaixonado. É uma experiência de terror que a gente vai abrir no centro da cidade. Olha só. Pro ano que vem. Então a gente já tá cuidando desse assunto, já tá engatilhado. Uma experiência de terror foda. E uma experiência imersiva de terror. Vai ser bem legal. E tem mais um projeto que é um projeto meio que 2024. Então, mas que é pro dia. E depois disso, eu tenho um projeto pra noite, que é o Love. Um pra tarde, que é a experiência de terror, tarde e noite. E um pra manhã, e aí acabou. Aí eu não quero mais empreender, cara. Deu. Pra mim deu. Vamos ver daqui a 3 anos. Não vou. Eu tô decidido. Eu tomei uma decisão, a decisão tá tomada mesmo. Não vou me meter. Você tem que falar não muitas vezes pra muita gente que chega com você todo dia, né? Todo dia. Você já errou todo dia, não vou exagerar todo dia, mas 3, 4 vezes por semana. Você já errou de falar muito sim e depois se arrepender porque se empolgou? Porque empreendedor tem isso, né? A gente se empolga às vezes com algumas ideias que são boas,
mas precisa de energia pra fazer, né? Pois é, mas quando me procuram... Ontem mesmo um cara me mandou uma mensagem que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, cara, te encontrei uma vez no posto da Rua Lagoas e eu queria te encontrar no posto por 6 minutos pra que você valide uma estratégia de uma ideia minha. Falei, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Se você tá achando que o pitch de um completo imbecil como eu sou vai dar uma orientação pro teu negócio em 6 minutos, você não tá nem um pouco preparado para abrir teu negócio, cara, esquece. Se você tem a ilusão de que uma pessoa em 6 minutos consiga te dar uma orientação estratégica pro lançamento do teu negócio, por melhor que seja a tua ideia, porque a ideia não vale nada. Sem a ideia não vale porra nenhuma. Exato. E a estratégia é a execução, é construir o caminho no tempo da execução de uma ideia. Eu falei, meu amigo, você não tem a menor noção. Será que ele achou que era um Shark Tank no posto? Pode ter sido, porque também o Shark Tank tem essa coisa meio ilusória, né? De você fazer um pitch em 5 minutos. Que é editado, né? Não é 5 minutos, né? De fazer um pitch e achar que você tem... Você não tem nenhuma ferramenta para analisar se o negócio é bom ou ruim em 5 minutos. Não tem como, cara. Facundo, o Shark Tank... ele trouxe negócios ou foi muito mais mídia ou você... Porque eu vi um episódio que você investiu numa churrasqueira ecológica e tudo mais, né? Mas não foi pra frente. Os do diligence da vida e tudo mais. Mas trouxe negócio? Ou... Cara, não. É um entretenimento, na verdade. Não trouxe negócio, tampouco trouxe audiência. Porque assim, eu não quero uma audiência... Eu tenho um estilo de empreendedorismo muito particular. Eu não sou empreendedor de esquerda, porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de lucro, mas tampouco eu sou empreendedor à direita, neoliberal, anarcocapitalista. A gente volta para tudo que a gente estava falando no começo. Eu não sou nenhum desses dois lugares, entendeu? E o empreendedor muito neoliberal, ele se incomoda com o que eu falo. O empreendedor de esquerda acha que eu sou um agente infiltrado do capital. E o empreendedor de direita, ele olha pra mim e fala assim, seu esquerdopata, me enganou. Você é um meio sem turma, então, né? Eu não tenho nenhuma turma. Eu tenho turma. Eu sou muito do empreendedorismo feminino, do empreendedorismo minoritário, do empreendedorismo... Eu gosto muito do empreendedorismo de mulheres trans, de mulheres negras, de homens pretos. Eu gosto muito desse empreendedorismo, porque pra mim ele é o empreendedorismo de verdade que a gente tem na gênese do empreendedorismo nesse país. Muito bom. É um empreendedorismo que é feito não só pela sobrevivência, que é importante também. Esquece essa coisa de propósito. Propósito é colocar feijão na mesa. Mas é um empreendedorismo também que tem uma impressão digital de libertação, entendeu? Quando eu e você, quando a gente vai empreender, a gente vem de famílias que poderiam eventualmente corrigir um erro nosso, poderiam oferecer uma rede de proteção embaixo da gente. Eu não tive isso, mas eu sou um homem... Estou falando, a sociedade cria esse colchão. Ela permite que eu erre. Agora, uma mulher negra na periferia, cara, ela tá empreendendo grande parte das vezes para se libertar de um casamento opressor. Entendeu? Porque ela depende financeiramente do marido porque ela teve que criar 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, entendeu? Eu conversei com a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora aqui, que faz muito esse trabalho onde ela tem estatística que fala, né, que a mulher empreendedora, a maioria empreende em determinados tipos de empreendimentos, que é muito de subsistência, por conta de iniciar para ter independência, sair de situações abusivas e por aí vai, né? E o discurso do empreendedor... Quando você fala de empreendedor, você digita empreendedor no Google, vamos ver. E vai lá no Google Images. Quantas mulheres negras vão aparecer? Eu não fiz esse teste, mas eu tenho certeza que nenhuma. Se você colocar empreendedor no Google hoje, eu tenho absoluta certeza vai aparecer o Elon Musk. Vai aparecer o Elon Musk, que é um dos maiores babacas que a gente tem nesse planeta. Ô Facundo, sabe uma curiosidade? Eu devia ter anotado aqui. Eu sempre faço uma pesquisa breve, né, sobre com quem eu vou conversar e tal. Eu procurei Facundo Guerra e mais de uma vez, e eu fui numa janela anônima do browser também para ver se não tava por causa dos cookies do meu browser. Facundo Guerra. Aí tem aquelas... Quem procurou por Facundo Guerra também perguntou por, sabe, aquelas sugestões, né? Assim, Facundo Guerra Fortuna,
Sabe assim? Então, assim, então, por exemplo, Fortuna. então, assim, gente procurando por isso, né? Então, para você ver como que o empreendedorismo, ele, né, e a imagem que é passada tá ligado assim, quão bilionário ou quão milionário um fulano está, né? Ai, cara, O Google que falou, hein? É muito doido, porque o cara com 25 restaurantes, o cara devia estar, sei lá, multimilionário, ou pelo menos com, vamos dizer, 10 milhões de reais numa conta. Eu sei o que você vai falar porque eu vi uma entrevista sua Não sobre vai, isso. eu pego todo o dinheiro que eu faço e invisto nos meus negócios. Eu não tenho nenhuma liquidez. Nenhuma. Eu tô querendo muito comprar um apartamento agora e eu não tenho liquidez pra isso. Tá com medo do credit score do Não, o meu financiamento. credit score já era. Eu não tô nem procurando financiamento. Não tenho nem. Eu tenho que comprar na vista. Eu não tenho credit score pra isso. Mas eu tô tipo, puta, cara, e é um apartamento assim. Não é um apartamento de milionário, não. É um apartamento. Não é nem no Itaim. Ah, é ali pelos lados do centro. Tenho que esperar um pouco, tenho que ter paciência pro Arcos dar dinheiro pra eu poder comprar um apartamento, porque não tô conseguindo juntar grana. Mas é isso, porque eu tô sempre alavancado nos meus negócios. Uhum. Tô com esse dinheiro. Resultado daqui investe no projeto novo e por aí vai, sim, né? é. Eu nunca juntei fortuna pessoal e também nunca quis ter sócio investidor, porque eu parto do seguinte pressuposto. No Grupo Vega você traz um grupo de confiança Não, de muito tempo? Cada negócio meu tem um sócio. Ah, E é que é um sócio mais de capital intelectual também. Ele traz uma expertise para o negócio, não é um sócio de dinheiro puro. uhum. Então no Lions, por exemplo, é um cara que manja de programação. No Joia também. No Arcos é um cara que sabe de operação. Eu cuido normalmente do marketing e da concepção do negócio. Então cada sócio, ele tem uma complementariedade com aquilo que eu faço, entendeu? Uhum. E, cara, eu também eu não gozo no consumo. Eu não tenho muita... Se você me jogasse uma milha hoje, mas me desse uma semana pra gastar essa milha, a minha filha faz isso muito comigo. A gente vai no shopping e ela fala, papai, você pode pegar qualquer coisa do shopping agora, qualquer coisa. O que você pegaria? Eu falo, eu não quero nada. Eu não Um bom quero jantar. nada, eu não tô afim de nada, entendeu? De coisa. Eu não quero ter jatinho, eu não quero ter helicóptero, eu não quero ter carro. E deve ter gente que acha que isso não é verdadeiro, você acha? Tem um monte de gente, mas caguei e andei por opinião dessas pessoas. Mas é verdade, eu não tenho vontade, tenho vontade de comprar. Eu acho pornográfico o A desperdício, sua compulsão cara. é criar negócio. É meio por aí. É reorganizar essa energia que tá no mundo. Uhum. Porque o capital, pra mim, é uma fonte energética. Eu acho... Nós somos engenheiros, certo? Sim. Capital é fonte energética. Sim. Kilojoule Ele força. é um meio, né? Pra você Ele é um atingir meio de algum- transformação. Uhum. Não um meio de acumulação. Eu não quero dinheiro em investimento num banco XYZ. Para quê? Acho que agora tudo bem. Eu tô começando a pensar, porra, daqui a pouco eu tô com 50 anos, preciso ter algum dinheiro acumulado por causa de uma dor de barriga como foi Sim. a pandemia, né? Mas uma vez que eu tenha, sei lá, um apartamento bom, que eu tenha minha bicicleta elétrica e que eu consiga que minha filha estude num bom colégio, cara, que mais eu posso pedir? Que é um lifestyle que você não precisava ser empreendedor pra ter. Não, eu poderia Né? ser bem empregado só. Exato. Uma pergunta. Você falou da sua filha, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 13 anos agora, dia 1º de novembro. E como que é pra você, assim, a questão da paternidade? Porque, assim, na pandemia, eu vi a minha filha, que era uma criança se tornando Puta, eu vi adolescente, isso também. numa época, cara, que é de convívio social, não é a educação acadêmica, né? sei. Então, aula online, mas uma menina se tornando adolescente, né? Em casa, e aí a saúde mental, né? E muito online, muito videogame e tudo mais, né? Cara, como foi pra você esse É a desafio? mesma coisa. Minha filha, ela virou oficialmente uma pré-adolescente, que ela tá com 10 anos. Esse final de semana pra mim, quando ela chegou pra mim e falou, papai, eu fui pedida em namoro. Eu falei, sério, filha? Ela falou, sério, e eu gosto dele. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não vou oprimir, né? Eu falei, não. Ela veio e falou assim, posso namorar ele? Mas eu prometo pra você que se você me falar que não, eu não vou namorar. Eu falei, filha, eu nunca vou te proibir de você viver as suas coisas, mas posso te pedir um favor? Falou,
Os que você quiser. Não beija ainda. Falei, sem beijo por enquanto, tá? Que Deixa são eu... 10 anos. 2 10 anos a anos. mais de hormônio, a conversa é diferente. Não, eu tô ligado, mas são 10 anos, calma, né? 10 anos. Se fosse 13, obviamente que eu não falaria um negócio desses. Eu falaria, me apresenta. E daria aquele aperto de mão bem masculinidade tóxica. Isso. Bem jogo de aí, macho alfa. Porque se exigir alguma coisa diferente disso, aí seria exigir uma evolução nossa além do que é possível. Eu falaria pra ele, tudo que você fizer com a minha filha, eu vou fazer com você. Mas não, eu tô brincando. Minha filha tem que viver uma sexualidade... Eu tô tentando falar o tempo inteiro isso pra mim. Um dia minha filha vai ter... internamente. Você vai ter que viver uma sexualidade positiva, ela tem que ser feliz, ela tem que gozar, ela tem que... Ah, não! Só de pensar nisso eu já começo... Me dá vontade de chorar. Porque era uma criança até anteontem. Foi foda pra mim, foi foda. Porque o lado bom é que esses 2 últimos anos dela como criança eu vivi muito intensamente, até por causa da pandemia. Então eu tive uma despedida dela como criança. O lado bom, né, do convívio, né? Foi um convívio muito intenso. Então eu pude vê-la, acompanhar essa transformação. E paulatinamente, desde o final do ano passado, eu também tô me transformando por dentro, né? Porque é uma transformação mútua. De alguma forma eu também tenho que matar a criança que ela permitiu que resistisse dentro de mim. E eu tenho que fazê-la dormir de novo. Eu não vou poder mais brincar com minha filha. Eu tô brincando na praça com ela, eu fui brincar esse final de semana na praça com ela, e cada momento que a gente tava brincando de, sei lá, cabra cega, tava brincando de alguma coisa assim, esconde-esconde. Cada momento eu falava, talvez seja a última vez que eu vou brincar com a minha filha. Me identifico. Mas o meu já passou. Agora é outra fase. 13 anos, cara, é outra história já. Mas vocês são companheiros? Sim. São próximos? Sim. Mas eu fui muito... Como tem essa diferença de idade, e eu tenho essa vida também maluca de empreender e de correria e tudo mais, cara, eu não fui tão presente como deveria antes da pandemia. A pandemia obrigou todo mundo a conviver junto, né? Mas antes não fui tão presente. Mas... também eu me orgulho de quem ela está se tornando, né, porque a mãe dela também é fantástica, mas o nosso aprendizado com a transição acho que talvez é mais difícil do que o aprendizado deles, sabe? Mas eu não vou perder. eu não vou deixar minha filha se tornar uma estranha. Eu vejo eu vou correr atrás. Você fala muito sobre isso, né? Em tudo que você... Cara, porque eu acho que assim, é um investimento que a gente faz pro resto da vida. A gente não fala muito de investimento e retorno. Né? Qualquer negócio tem uma lógica de investimento e retorno. Você está investindo sua energia vital, se você não é um burguês rentista, né? Dinheiro, capital é igual a energia vital, é igual tempo. E você está investindo no negócio esperando que aquilo que você investiu se multiplique. E que te dê mais energia pelo tempo investido para você escolher e ter liberdade de escolha sobre o que você vai fazer com essa energia extra. O que você faz com esse processo que é quase contrário à entropia, perda de energia, né? Você acumular, você vira um capacitor, para falar em termos de engenheiro. E aí o que você faz com essa energia acumulada? Ela vai se degradando com o passar dos anos, né? Você sabe disso quando você coloca um celular carregado numa estante. Só que eu acho que a tua relação com um filho, uma filha, tá na mesma lei do retorno do investimento. Você investir tempo, investir paciência, investir afeto, tentar entender aquele outro humano, não oprimir. Sem projetar o que você quer. Talvez seja um dos maiores impactos que você vai causar no mundo, porque um imbecil custa muito pro mundo, cara. É verdade. Você criar uma pessoa que é uma idiota, que vai se mostrar uma idiota alguns anos depois, por falta de paciência ou de cuidado seu, de saber orientar. Por omissão ou por ausência. Né? Exatamente. E aí a pessoa cresce, todo mundo tem daddy issues, por conta de pais bundões da nossa geração. Todo mundo tem problema com o papai. Eu tenho, você deve ter, todo mundo tem, porque pais omissos. Sim. Né, a gente ficou meio... E se sabe qual que é o impacto da falta de um pai na construção de uma criança, né? Não tô dizendo que a mãe fica com... E nas mães também. Porque a falta dos pais, alguém tá assumindo essa bucha, né? É verdade. São as mães
E as mulheres não podem desenvolver todo o seu potencial. Imagina se essas mães essas mães empreendedoras, se você tirasse o peso da maternidade compulsória de 80% de uma maternidade compulsória. A gente sabe quanta energia você tem que investir na criação de um humano. Divide com equidade essa energia vital que você tem que colocar na criação de um humano e vê o que acontece com os negócios dessas mulheres. Quando eu falo com algumas grandes empreendedoras aqui, esse tema sempre surge. Seja por conta dessa expectativa social, ou seja até no próprio negócio delas, quando um investidor falar, mas quando você engravida, como vai ser? Exatamente. Por isso que essas E pessoas muito bem-sucedidas. E por isso que a narrativa do empreendedorismo é masculina. Uhum. Porque, Sem mais uma dúvida vez, nenhuma. é uma narrativa sobre você depende de energia vital, excesso de energia vital. O empreendedorismo é um campo do excesso. Quando você está no campo da falta, que é o empreendedorismo de sobrevivência, mais uma vez, do menininho no farol vendendo paninho, isso não é empreendedorismo. É um campo de privilégio. E quando você vê Por isso que eu admiro muito empreendedor e empreendedora trans e negro, negra, mulher. Tem que furar várias bolhas, Porque você precisa de muito mais energia para ser bem sucedido. Para mim e para você, é só fazer um pouquinho acima da média, mas a média é tão ruim, né? Você tem tanta gente medíocre no mundo fazendo mal e porcamente. Agora, quando você tem uma mulher trans empreendendo, quando você tem uma mulher negra empreendendo, quando você tem um homem preto empreendendo, mano do céu, quanta resistência, quanta falta de credibilidade, quanta dificuldade para conseguir capital, empréstimo. Sim. Então, para mim, a gente deveria tirar o Elon Musk desse lugar. Eu queria um dia googar empreendedorismo no Brasil, ou empreendedorismo, e vir a foto de uma mulher trans preta. E não a foto desse imbecil. Facundo, quais são as suas ferramentas aí de equilíbrio e autoconhecimento, hein? Eu vi também naquele post que você falava da regulamentação de CBD, né? Falando, pô, eu sou ansioso e me faz bem e uso e tudo mais. Quais são essas ferramentas, cara? Porque a gente vive numa... Porque a gente falou também, a gente fala assim, pra gente é mais fácil, mas a gente tem as nossas cruzes pra carregar e a cabeça pira às vezes, né? Eu, como homem, como privilegiado, sou obrigado a fazer terapia 2 vezes por semana para não projetar minha sujeira no mundo. E ainda assim eu projeto. Mas acho que terapia é uma ferramenta que quem pode tem que usar. Comecei a usar muito recentemente, cara. É muito necessário. É. CBD, que é uma coisa que me ajuda muito na minha ansiedade. Psilocibina, que é aquilo que me ajuda... Microdose. Que me ajuda nos dias de vale. Sim. Ontem eu tava num vale fudido, foi a psilocibina que me permitiu ter energia para sair da cama e pelo menos produzir ao longo do dia. Não vou falar ficar feliz, mas produzir. E, mano, puxar ferro feito um doido. Boa. E correr. Boa. Que eu acho que você cuidar do corpo... Eu descobri o valor da disciplina muito recentemente. Eu sempre tive muita resistência à autoridade, até como empreendedor eu não gosto de obedecer. Eu não sou um cara muito obediente. Mas obedecer a si mesmo, através do exercício da disciplina. O efeito composto é absurdo. É foda, cara. Porque... Mas você gostava já de puxar ferro? Cara, eu puxava ferro, eu mentia. Porque eu sempre gostei, entendeu? Eu não gosto, eu não gosto. É sentir dor, é um saco. É um bagulho muito mal necessário. Muito sem sentido. Mas o efeito de você puxar ferro, eu puxo ferro até pelo viés cerebral. O fato de eu ficar 1 hora levantando peso numa academia sozinho, ouvindo música e respondendo meus WhatsApp, quando às vezes eu faço... Entre uma série e outra. Entre uma série e outra, quando eu tenho que fazer, não faço bem cedo pela manhã, me condiciona para entender que dos pequenos ganhos, dos diferenciais de ganho pelo esforço continuado. Fazer isso, depois correr 5 quilômetros e dói pra caralho, o joelho fica todo cagado. E é muito louco porque assim, você não vê de um dia pro outro, do outro, mas de nada. repente você vê num intervalo maior a diferença. E eu acho que é uma coisa muito de você consigo, sabe? Correr pra mim já me deu muita ideia de negócio.
Correr, sei lá, durante... É um estado meditativo. Depois que você tá, sei lá, às vezes eu corria 15, 20 quilômetros. Depois que eu atravessava a primeira hora, que era os 10K, que eram os primeiros da dor, assim, do corpo te falando não vai, não vai. Depois você entra meio que num transe. Isso. E esse estado de transe que eu ficava resolvendo problema enquanto eu tava correndo. Então, eu acho que a ferramenta da musculação, especialmente agora que a gente tá envelhecendo rápido, é uma ferramenta que, mais uma vez, é um retorno do investimento que você faz. Sem dúvida, se a gente quer ter longevidade, principalmente de qualidade, né? Porque você ficar doente, se você ficar com algum problema muscular, ósseo, cara, eu tive articulação, uma hérnia de disco em 2018, no dia da eleição do presidencial de 2018, segundo turno, eu travei e tenho crises de ano em ano e cada vez mais tenho que fazer muita musculação pro lombar para segurar, fortalecer o core. Então ficou inválido, isso, cara. E é um custo de você ficar doente muito grande. É mais uma vez, você vai ficar doente uma semana. Multiplica uma semana por 24 e vê quanto tempo você ficou fora de produção por conta disso. Agora, se você usar 4 horas por semana, 5 horas por semana, para você cuidar do teu corpo, você vai colher esses frutos por décadas. Sim. Entendeu? Então, para mim, é uma questão também de retorno de investimento. Isso aí, eu concordo plenamente, tô na mesma... Acho que é uma questão, cara, que tem umas identificações geracionais aí, viu? De constatações, né? Do quanto isso é importante, principalmente nesse momento, onde existe um terço pra frente aí da Silver Age aí, né? Que tem que ser com qualidade, né? E outra coisa, cara, eu não tô querendo meter o shape. Tô cagando pro shape. Eu tô querendo ficar aqui o shape, ó. Mas ninguém te dá a idade, né? Nem você. Não, sim. Mas, a nós dois. Facundo, reta final, eu tenho sempre um bate-bola que eu sempre mando antecipado, mas eu vou ver o que sai no improviso aqui, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então, acho que você já falou, né? Mas um hábito que te ajuda no dia a dia. Um hábito que me ajuda no dia a dia é tomar café. Pela manhã cedo. Você tomou 4 aqui. Tomar café. Acho que, tipo, acordar com a minha filha, tomar café, cheirar a cabeça dela. Esse tipo de coisa, sabe? Que me conecta com um ritual de reinício. Um livro que você recomenda, e eu vou te falar uma coisa. Antes de vir aqui, eu tava na barbearia, passei no shopping, aí passei na livraria da Vila, procurei empreendedorismo para subversivos, não achei naquela loja específica. Falei, não, tem que encomendar da outra loja e tudo mais, porque eu queria trazer aqui para você dar uma autografada, mas um livro que você recomenda. Caralho, meu. Te ferrei, né? Não, é difícil, né? Porque é sempre o último livro. Não precisa ser o melhor que você leu, um que tá na sua cabeça, né? Erasmo de Roterdã, Ensaio sobre a Loucura, Discurso da Servidão Voluntária do Etienne de la Boétie. Eu acho que o Discurso da Servidão Voluntária, eu acho que talvez seja um dos livros mais importantes da minha vida, Discurso sobre a Servidão Voluntária, que fala sobre por que a gente obedece cegamente. Tá muito ligado ao que a gente tava falando. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar. E pode ser qualquer coisa, pode ser do mais casual, ou enfim. Puta, podcast, eu ouço muitos da Verge, o Vergecast. The Verge de tech, inovação. Tech, inovação, pra entender... Enfim, eu gosto muito desses podcasts. Quando não fala sobre Elon Musk, né? Exatamente, mas eles metem o dedo no olho do Elon Musk. Qualquer jornalismo sério hoje mete o dedo no olho desse cara. Série, cara. Ruptura. Eu gostei muito de Ruptura esse ano. Muito bom. Achei uma puta série. Aquele final do cliffhanger do final da segunda temporada. Pelo amor de Deus, ele é um Black Mirror com Westworld, com umas misturas bem curiosas. De vida corporativa, assim, muito foda. Naquela fotografia que muda quando tá de dentro do escritório pra fora. É muito, muito bom. Eu vi um filme também muito foda esse ano chamado Speak No Evil. De um filme, é um filme... Eu não sei, ele é europeu. E é um filme de terror, chama Speak No Evil. Puta que o pariu. Esse filme me deixou, assim, torto. Maravilhoso. Eu tava jogando um jogo chamado... Você é bem gamer, né? Eu gosto bastante. Eu tenho o Nintendo Switch. Eu sou do Nintendo Switch.
Eu tava no PS4, mas eu preciso de umas... Eu não consigo investir, sei lá, 30 horas pra um game, entendeu? Pra fechar um game. Você precisa de uma coisa mais rápida. Eu preciso de snack. É. E pra mim, snack é Oculus Quest, Uhum. o Quest, né, da Meta, ou o Nintendo Switch. Aí eu dou um snackzinho. Você falou que metaverso... Mas quem disse que Daqui é a pouco metaverso? você vai estar com o seu Quest nos seus Cara, mas assim, empreendimentos. eu não conseguiria nunca ficar dentro de entrar numa realidade, num mundo virtual do Quest pra interação. Eu gosto do Quest, eu amo. Pra jogar videogame é maravilhoso. Se é inserido num outro Sim, mundo, é sim. maravilhoso. Mas não é uma ferramenta onde eu vou ficar. Ninguém consegue. Eu não consigo ficar no Quest mais de meia hora. Sim, sim. É impossível. Eu quero ver. Eu vou deixar muito bem guardado esse episódio, porque vamos ver se daqui a 2 anos não vai ter uma notícia. Facundo Guerra investe no metaverso. Abre sua primeira casa no metaverso. Pode apostar. Mesmo porque o metaverso não vai existir. Não vai existir. É uma mentira. Você acha que não vinga como... Não vai existir. Eu tenho absoluta certeza. Eu tenho dúvidas. Eu tenho absoluta certeza. Mas o Zuckerberg, especialmente, teve um evento recentemente, eles estão forçando tanto a barra para acontecer e O Zuckerberg, em algum momento, ele vai desmembrar a empresa, Instagram vai se soltar da empresa e você vai ver, a gente ainda vai ver a derrocada do Zuckerberg. Eu não desejo, porque não é um empreendedor daninho, no meu ponto de vista, não é aquele cara que eu sinta quase ojeriza, como tenho com Elon Musk, mas a gente vai ver ainda o fim do Império Meta. Um aplicativo não óbvio que você usa com frequência. Que não é WhatsApp, que não é rede social, Tem alguma coisa fora do comum que você usa com frequência? Com frequência ou de vez em quando? Pode ser. Tem um aplicativo, eu preciso olhar no meu celular agora que eu me esqueci do nome dele, que ele te joga coordenadas aleatórias num mapa próximo de você para você visitar aquela coordenada aleatória. Ele te manda uma latitude, uma longitude. Mas aí vai ter um lugar específico. Chama random alguma coisa. Aí depois você me manda pro WhatsApp e eu te mando random alguma coloco coisa. no GC. Acho que eu tenho ele aqui, peraí. Acho que eu procuro agora. Que, cara, é maravilhoso. Porque mas não pode cair numa roubada? Ou é esse o objetivo? É ser tão randômico que você pode se ferrar? Random Náutica. Random Náutica. E aí você abre ele te dá um ponto de longitude e latitude e fala, é um campo energético qualquer. Eu nem sei como eles chegam nesse ponto de latitude e longitude. E durante a pandemia teve gente que descobriu corpos em lugares onde o Randonáutica tinha apontado para as pessoas visitarem. Corpos de gente morta? Gente morta, corpos de pessoas desaparecidas. Meu Deus. O bagulho é sinistro, adoro. E tem um outro que eu gosto muito que chama Atlas Obscura, pra viajar. É de conteúdo, né? É. Mas tem um aplicativo também. Eu sigo o Twitter deles também. É maravilhoso. Não sei se sai, mas tem alguma frase que te representa ou se você cita com frequência? Eu acho que tem uma frase que que mexe comigo há muitos anos, que é do... Na verdade, eu li no Deleuze, mas é do Paul Valéry, que diz que o mais profundo é a pele. Só o mais profundo é a pele. Eu tenho muita resistência à metafísica, sabe? A ideia, eu gosto da materialidade das coisas. Eu não sou muito espiritualizado. Olha só, que curioso. Eu gosto... Pra mim, quando eu falo de energia, é um dado físico imensurável. Como dinheiro. Eu preciso mensurar aquela energia para que pra mim ela exista. Não no campo energético, telúrico, abstrato, metafísico. Mas é uma boa definição de uma outra forma de olhar pra coisa energética, mas tangenciando, né? Ela tem mais... Tinha que vir de um engenheiro isso. Densidade, sabe? Pra eu poder lidar com ela. Eu tenho muita preguiça de excesso de conceito, abstração, metafísica, coisas que não são palpáveis e que não têm respaldo na experiência humana, sabe? Que necessariamente é atravessada pelos sentidos. Muito bom. Facundo, eu queria te agradecer, cara. A gente
Passou bastante do tempo que eu sei que você tem um compromisso. Sim. Mas assim, cara, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar seu tempo. Acho que a gente foi por caminhos aqui muito legais, o que a gente falou, que eu não vi em outros lugares. Então acho que tem... Meu discurso não é muito ensaiado, Léo. Eu É nunca me muito legal, preparo. cara. Muito Eu legal. nunca me preparo pra falar sempre a mesma coisa. Não, eu vejo assim, existe essa consistência, né, do que você fala, dos temas e das suas crenças, da sua experiência, só que só que em cada lugar puxa por um caminho que tem muito a ver com o interlocutor também, né? O pano de fundo é sempre o mesmo, né? Eu não gosto de ocupar um lugar onde, quando vão me colocar numa caixinha, eu tento escapar dela. E você aplica isso muito também no seu podcast, né? No meu podcast, eu gosto muito de ouvir outras histórias, que eu faço outro papel, né? Eu deixo, apesar de ser muito, de falar mais do que eu deveria no podcast, agora eu tô tentando exercitar muito isso, cuidado pra falar. Intencionalmente. Não ficar sequestrando a palavra das pessoas, né? Se você chamou elas pra falar, não, tudo bem, que tem isso aqui, por exemplo, é um bate-papo, então a gente troca ideia. Mas eu tô lá no podcast mais pra ouvir essas histórias, sabe? É óbvio que algumas vezes eu oriento pra um caminho. Amanhã eu vou gravar, já tô cagado de medo. Eu odeio gravar podcast. Por quê, cara? Porque eu fico constrangido pelo convidado. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que vão lá, agradeço muito o tempo delas, né? Todo mundo teve que se deslocar. Sim. Enfim. E aí eu tenho medo de desonrá-la de alguma maneira, ou falar alguma besteira. Eu fico com receio. Quantos episódios já foram? Acho que uns 60, mais ou menos. Você tá gravando toda semana? Toda semana. A gente falou um pouco antes sobre isso. Eu falo assim, eu sou um podcaster da classe média, podcaster, né? Então, a minha arma é estudar o tema, a pessoa, e óbvio, não pra engessar, mas pra improvisar melhor, sabe? Porque o respeito que eu tenho que ter por quem eu convido é fazer com que a conversa honre a pessoa, sabe? No sentido de... Eu tenho uma estratégia diferente da tua. Normalmente eu não sei muito sobre a pessoa. Eu leio o release que ela me mandou, pra não dar bola fora. Estudo o release antes, mas o release é a versão dela sobre ela. E aí eu solto. E aí eu vou pensando as perguntas no meio do caminho. Mas são estilos, né? Eu vejo os dois lados. Eu já vi grandes podcasts falando que estudam muito e outros que improvisam muito. Né? E eu acho que são estilos. São estilos, né? Total. Mas, cara, muito obrigado. Obrigado você. Sucesso, cara. Eu vou conhecer o Love Cabaré lá. Por favor, e depois que você for lá, me diga se eu menti. Exato, vamos ver o que vamos vai... ver Qual é a primeira impressão que vem, né? Depois, né? Pode ter certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que vai ser diferente de tudo que você já viu. Essa é a minha promessa. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Prometo que eu mando uma mensagem mas falando vai que te surpreender. Agora, não sei se positivo ou negativamente, mas que vai surpreender, vai. E vai incomodar também. Não, eu captei qual é o objetivo. E eu tenho certeza que pra audiência que acompanha o episódio, que tá mais acostumado a ver Elon Musk, hoje foi muito diferente. Se eles estão aqui ainda, né? Não, estão aqui ainda. Tô brincando que a gente tem hoje, assim, a gente fala sobre muitos temas que a gente trouxe aqui, é muito comum. E a gente volta na próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau.